Mateus 16, versículo 21 a 26 diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou o que dará o homem em recompensa da sua alma. Nós lemos aqui que Pedro, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele sabia disso. Pedro sabia que Jesus era o Filho do Deus vivo. Nós sabemos isso porque alguns versículos antes, no versículo 16 do mesmo capítulo, diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então veja bem, Pedro sabia que ele era o Cristo, sabia que ele era o Filho do Deus vivo, ele sabia disso, não é que ele não sabia. No entanto, ele teve um problema. Esse problema é que ele teve uma opinião. E hoje eu quero falar sobre o tema, o preço da opinião. O preço da opinião. Foi o próprio Deus que revelou para Pedro quem Cristo era. A gente lê no versículo seguinte, no Mateus 16, 17, e Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Obrigado, irmão. Mas meu Pai que está no céu. Então foi o próprio Deus Pai que revelou para Pedro quem era Cristo. Ninguém menos do que Deus Pai. Então quando Jesus explicou o que é que iria acontecer para ele em Jerusalém, no versículo 21 e 22, que nós lemos agora há pouco, ele explicou que haveria sofrimento, haveria a sua morte e, é claro, haveria a sua ressurreição. Mas para que haja uma ressurreição, tem que haver a morte. Não tem como você ressurgir se não morrer primeiro. Então Pedro não aceitou aquilo. Pedro não aceitou. Ele ouviu Deus Pai, que mostrou para ele que Jesus era o Cristo, era o filho dele. Mas quando o filho dele falou: eu vou ser preso, vou ser acusado, vou ser morto e ressuscitar, Pedro falou: não, aí não. Aí é demais. Eu não concordo. Ele deu a sua opinião, e a sua opinião, quando Pedro opinou, se colocou em choque direto à verdade e ao plano e à vontade de Deus. A opinião de Pedro era contrária à vontade de Deus, à vontade revelada de Deus. Agora, veja a ironia. Quando Deus falou que Cristo era o Filho de Deus e o Messias, Pedro falou: não, Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, para onde iremos? Tu tens as palavras da verdade. Ele aceitou aquilo. Uma vez é que irônico que depois, alguns versículos mais tarde, quando a palavra de Deus, o próprio Jesus falou para ele: vai acontecer assim, 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 ele disse: de jeito nenhum, de maneira alguma vai acontecer isso. É irônico, mas não menos irônico que muitas vezes, muitos de nós fazemos. Nós aceitamos uma parte da palavra de Deus. Ah, sim, amém, aleluia. Agora, outra parte, eu também é demais, né, Jesus? Peraí, Deus. Aí também eu não concordo. Quer uma dica? Ninguém pediu a nossa opinião. Deus, no momento algum, pede: o que você acha disso? Aqui é verdade. Deus está dizendo a verdade pura, não destilada, não adulterado, a pura verdade. Se a gente concorda ou não, o problema é nosso. Nós não temos que opinar. Nós temos que aceitar, incorporar e viver aquela verdade. Pedro aceitou uma parte, mas não aceitou a outra parte. Então ele deu a sua opinião. Agora veja bem, Pedro amava Jesus. Pedro seguia Jesus.
Pedro deixou tudo, deixou sua família, deixou sua empresa, digamos, seus negócios, abandonou a rede, os barcos, e foi-se embora seguindo Jesus. Então não era uma questão que Pedro era desobediente, ou não amava Cristo, ou não acreditava em Cristo. Simplesmente o amor com que Pedro amava Jesus era um amor que incluía orgulho. E com orgulho vem o quê? Opiniões. Opiniões próprias. E opiniões próprias carregam um preço. Ele achava que sabia melhor do que Jesus. Se eu tenho uma opinião, e o que eu tenho só pode ser uma opinião, porque se eu tenho a verdade, toda a verdade emana de quem? Do Pai. Toda a verdade vem de Deus. Então, se eu tenho uma opinião, ela não é verdade, porque se fosse a verdade, não seria a minha opinião, seria a verdade. E não seria minha, seria de Deus. Porque toda a verdade provém de Deus. Então, quando nós temos uma opinião, estamos basicamente discordando com a verdade, discordando com Deus, estamos basicamente achando que eu sei mais, melhor do que Deus. Porque se fosse harmonioso, se fosse igual o que eu penso e que Deus pensa, então eu não tenho opinião. Eu simplesmente estou me alinhando, aceitando a verdade. Não era isso que Pedro fez. Pedro falou, não, de modo algum isso. Como assim? Então, eu quero hoje ver 3 consequências graves que acontecem quando nós temos a nossa opinião e o que isso acarreta, o que isso causa. Então, olha no versículo 23 de Mateus 16. Que diz assim, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja bem, Jesus aqui não chamou Pedro de Satanás porque Pedro era mau. Como eu falei, Pedro se tornou um pescador de homens. Pedro deixou as redes e os barcos, deixou sua família e foi-se embora seguir a Cristo. Então, não é uma questão que Pedro era mau, era totalmente um zero à esquerda, um total desqualificado de modo algum. Mas Jesus chamou Pedro de Satanás, ou comparou Pedro com Satanás, porque Pedro estava agindo da mesma forma que Satanás age. Ele estava fazendo o que Satanás faz, que era o quê? Ele estava tentando desviar Jesus do seu propósito. O propósito de Cristo era o quê? Eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser preso, vou ser acusado, vou ser crucificado, vou ressuscitar. Esse é o meu propósito. É isso que Deus, é isso para que eu vim, essencialmente. Agora, lembrando que foi muito parecido com o que Satanás fez. No começo do seu ministério, Jesus foi crucificado. Foi batizado por João Batista, e logo após ser batizado, ele foi para o deserto, lá ele passou 40 dias, e ele foi tentado pelo diabo. O que foi que o diabo tentou fazer com que Cristo desviasse do seu caminho? Ele falou, adore a mim. Ele foi tentar Cristo para quê? Para tentar desviá-lo do seu caminho. Então Satanás sempre quis desviar Jesus do seu caminho, e Pedro estava sendo uma ferramenta, um agente de Satanás, também querendo desviar Jesus do seu caminho. Pastor, mas e Jesus então seria tão facilmente desviado do seu caminho? Você lembra do jardim de Getsemane, que Jesus orou ao Pai e suou sangue, pedindo, implorando ao Pai, se esse cálice puder, que passe, mas que seja feita a vossa vontade. Cristo era Deus, mas Cristo também era o quê? Homem. Ele sentia a agonia, o medo, o pavor, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Então ele foi orar no jardim e ele pediu para os apóstolos, fique aqui e ore comigo. Fique aqui, fique orando. Eu vou ali orar em particular, mas orem comigo. Vocês talvez não entendam, mas eu sei o que eu estou para encarar. Eu sei o que está me aguardando em algumas poucas horas. E ele, como um homem, sim, Deus, mas o Deus homem, ele estava agonizando, estava sofrendo. E por isso que ele orou ao Pai, para se fortalecer, para encarar e carregar literalmente a cruz que lhe cabia. Então sim, Pedro, quando disse, de modo algum, Jesus, você não vai sofrer, ser preso e morrer, de modo algum. Aquilo foi uma tentação, podemos dizer,
a Cristo, e eu não quero entrar nos detalhes teológicos sobre se Cristo foi tentado ou não, mas a questão é que ali Pedro estava basicamente sendo usado por Satanás para jogar uma casca de banana no caminho de Jesus, para que ele não fosse crucificado, para que não cumprisse o motivo e a tarefa para a qual ele veio à terra, que era ser o nosso sacrifício na cruz. Inclusive, como nós sabemos, a palavra escândalo, que a gente lê aqui, no versículo 23, né? Me serves de escândalo para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Essa palavra escândalo, a palavra grega skandalon, que significa armadilha. Ele falou, Pedro, você está agindo como Satanás, está me servindo de armadilha. Você está colocando uma armadilha, uma arapuca, uma casca de banana, um tropeço. Me serve de escândalo. Por quê? Porque ele estava querendo tirar Cristo do caminho da cruz e oferecer a ele um caminho mais, entre aspas, fácil, que não envolvesse o sofrimento, a agonia e a morte. Jesus falou, você está sendo uma armadilha. Um escândalo. Quem é o grande armadilhador? Satanás é o grande tentador. Então Pedro, sem perceber, estava sendo usado como isca da armadilha. Ali tinha um próprio apóstolo, amigo de Jesus, dizendo, não, Jesus, você não precisa fazer isso. Isca, armadilha. E tudo porque Pedro se achava no direito de ter uma opinião diferente da de Deus. Nós não temos esse direito. É muito perigoso termos esse direito, porque quando nós temos opinião própria, ou seja, opinião que vai de encontro com a palavra de Deus, nós estamos nos colocando contra Deus. Nós estamos servindo a Satanás. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Ou você serve a um mestre, ou você serve a Cristo ou a Mamon. Você não pode servir os dois. Então, se eu tenho uma opinião própria, você está me colocando contra Jesus, contra Deus, contra Jesus, contra a palavra. E essa, então, é uma das consequências. E a gente não pode, como Pedro, seguir a Cristo do nosso jeito. Amar a Cristo do nosso jeito. Foi o que Pedro estava fazendo. Então, muito cuidado para não ter opinião própria, porque opinião própria tem um preço. Você se colocar contra Jesus. Olha no versículo 21 para a gente ver a próxima consequência de ter opinião própria. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Opinião própria vai acabar nos cegando para o propósito de Deus. Nós vamos ficar alienados do que Deus quer para a nossa vida e, de modo geral, para a vida daqueles ao nosso redor. Então você, pai, você, mãe, você não vai saber o que é que Deus quer para o seu filho. Por quê? Porque você tem uma opinião própria. Nós vamos ficar alienados do que Deus quer para a nossa vida. Por quê? Porque eu tenho opinião própria. Então, ter opinião própria nos cega à vontade de Deus. Aqui, no versículo 21, Jesus acabou de explicar. Acabou de dizer, soletrar, só faltou desenhar, explicar direitinho que ele ia para Jerusalém, ia sofrer, morrer e ressuscitar. Ele mostrou a sua vontade, o seu propósito. E Pedro, quando ouviu sofrer e morrer, ele basicamente fez isso. Quando falou em morrer, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ele não fez bem assim, mas foi quase. Quando chegou no ponto que ia contra a opinião que Pedro tinha, Pedro falou, parou. E logo após disse, de modo nenhum, Jesus, isso jamais, nunca diga nunca ao que Deus diz que é. Mas porque eu acho, como eu disse no começo, ninguém você acha, eu acho, e daí? Quem somos nós para achar alguma coisa quando Deus fala ao contrário? Se Jesus falou, eu vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar, aceite isso. E não faça como Pedro aqui, que não entendeu, não estava captando
Ele obviamente não entendia a cruz, de que aquilo significava. Ele não entendia mesmo, porque depois da cruz, o que foi que ele fez? Ele voltou à pescaria, voltou ao seu velho trabalho, sua velha vida, e Jesus teve que ir até lá e basicamente chamá-lo, ou rechamá-lo, de volta à obra, ao ministério. Por que Pedro ainda não entendia essas coisas? Porque ele tinha opinião própria. E quando nós temos opinião própria, nós vamos perder a visão, o panorama, o quadro geral do que Deus quer fazer em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Nós ficamos basicamente cegos com a nossa opinião própria. A nossa opinião própria tem o poder de nos cegar. Ó Pedro, mas convenhamos que nós não devemos, então, repetir o que Pedro faz, tá? O que ele fez aqui. Então, o orgulho, ele faz isso, ele estreita a nossa visão. Ele coloca, como no cavalo, como é que chama aquilo ali? Alguém sabe o nome daqueles coisas que botam um cavalo para ele não enxergar? Cabestro? Não, cabestro é aqui, né? Não tem um carroceiro aqui na igreja, não é possível? Um carroceiro? Ok, um cavaleiro. Não. Você sabe o que eu estou falando, né? Aquelas coisas que bota no olho aqui, para o cavalo não ver. Por quê? Porque o cavalo, a visão do cavalo, para quem não sabe, o cavalo tem os olhos do lado da cabeça. Então a visão dele, ele vê para frente, mas ele também vê tudo aqui, ó, que é muito bom para ele quando está no modo natural lá, selvagem, né? Mas quando você quer que ele está no trânsito ou em lugares onde ele pode ser distraído, você quer cortar essa visão toda, você quer estreitar a visão dele, aí você coloca aquelas coisas aqui para ele ver isso. Sabe o que o orgulho faz? O orgulho faz isso, ele estreita a nossa visão. A gente só consegue enxergar o que a nossa opinião permite. E quando nós devemos, na realidade, é tirar isso. Pedro, se ele tivesse tirado a sua opinião, ele ia ver, opa, peraí, agora eu estou enxergando o que Deus quer fazer. Eu estou entendendo sobre a ressurreição. E para ver ressurreição, precisa ver morte. Para ver morte, tem que ter a crucificação. A crucificação tem que ter o julgamento, tem que ter a acusação. Ele não fez nada de errado, vai ter falsa acusação. Ele vai sofrer muitas coisas nas mãos dos discípulos, como ele está falando. Eu estou entendendo. Ele não entendeu porque a sua opinião, fez isso. Então, quando nós temos opinião própria, nós corremos o risco de não entendermos nada, porque estamos limitando a nossa perspectiva, a nossa visão ao que Deus quer fazer. Aí nós sabemos porque será que e não dá certo aqui, não dá certo ali, e eu não entendo isso, e eu aqui, porque isso aqui, ó, sabe o que é isso? Opinião própria. Tire a sua opinião, que ninguém está interessado. Certamente Deus não está interessado. E a nossa opinião não vai afetar Deus, vai afetar a nós. Por quê? Eu que estou vendo, Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, Ele é onisciente, onipotente, onitudo. Nós que somos restritos e não precisamos nos restringir mais ainda com a nossa opinião própria. Amém? Vamos ter muito cuidado. A palavra de Deus, ela pareceu um martelo. E nós precisamos de um martelo para esmiuçar o nosso coração, porque a opinião própria, ela endurece o nosso coração. Como Pedro tem um coração tão duro que ele não entendia. Ele foi usado por Satanás, foi um agente do diabo para ser uma armadilha, um escândalo, um tropeço para Cristo, a quem ele seguia. Será que ele estava com um coração cego, duro? Claro que estava. Mas o que é que vai nos curar disso? Jeremias 23, 29 fala assim: porque a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Agora veja só, Deus falou, a minha palavra é como um fogo e um martelo que esmiuça a pedra. Muito bem. O que foi que revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo? A palavra revelou isso para ele. O próprio Deus revelou. E o que foi que revelou para ele que o plano de Deus era ser preso, sofrer, ser crucificado, morrer e ressuscitar? A própria palavra. Mas o coração de Pedro estava tão duro que ele não entendeu isso.
E se eu tenho uma opinião própria, é porque a palavra de Deus não está surtindo efeito no meu coração. E se é um coração tão duro que a palavra de Deus não consegue quebrar, não é porque a palavra de Deus está sendo falha, é porque nós não estamos levando o nosso coração e submetendo o nosso coração à palavra de Deus, dizendo: Deus, aqui está meu coração, esmiuça ele, quebra, queima, torne em pó e faça um novo coração. A gente está assim, ó, deixa o meu coração aqui. A palavra de Deus nunca falha. Se a Bíblia fala que ela esmiuça, é porque ela esmiuça. Mas nós temos que apresentar o nosso coração. Se a palavra de Deus pudesse esmiuçar, esmagar, quebrantar todo o coração de que ouvisse a sua palavra, ia ser muito fácil. Eu alugava um avião, botava umas caixas de som desse tamanho, saia voando por aí, tocando a palavra de Deus, e todo mundo que ouvisse ia ter o coração transformado. Era ou não era? Funciona assim? Não. Por quê? Porque a maioria das pessoas fazem assim, ó, esse coração é meu. Protege o coração da palavra de Deus, coisa mais ridícula, é o que fazem. Eles não apresentam o coração. Eles não colocam o seu coração como sacrifício vivo no altar de Deus. Por quê? Eu tenho uma opinião. Eu acho que não é assim. Eu penso diferente. Eu não gosto. Tudo bem. Tem a sua opinião. Mas não reclame quando você não for transformado, a sua mente não for renovada e você não conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque você tem uma opinião. Não tem opinião. Tenha a palavra de Deus. Eu já contei essa história. Quando eu fui salvo, no dia 21 de julho de 1991, eu voltei para casa, sentei no sofá da minha sala e eu fiquei admirado com duas coisas. Eu falei, eu sou crente. E a segunda coisa que eu fiquei admirado foi que eu disse para Deus, eu fiquei admirado comigo mesmo. Não por mim, mas pela decisão. E essa decisão foi Deus que colocou no meu coração, só pode ser porque não veio de mim. Recém-nascido novo, não sabia de nada, fazia horas, poucas horas. Eu disse, Deus, eu não quero ter opinião, eu não quero ter nenhum, eu não quero achar nada. Eu quero que o Senhor molde o meu coração. Eu quero que a minha opinião seja a sua opinião. Tudo que eu acho, eu sabia que tinha muita coisa, muita opinião, muita coisa que eu pensava, achava, era totalmente errado. Eu tinha plena convicção. E eu falei, Deus, eu quero jogar tudo isso no lixo. E eu quero que o Senhor faça, forme, molde a minha opinião. Por quê? Porque eu sabia que a minha opinião não valia nada. Eu tinha 25 anos de idade. E, francamente, eu não era uma pessoa, do modo humano, pessoa má, bandido, criminoso. Humanamente falando, eu era até respeitável, até que bonzinho. Assim, humanamente falando, não com vocês assim, que são pessoas terríveis, né? Mas assim, humanamente falando, sabe, tem gente, outro dia alguém comentou comigo, parece que hoje em dia tem um concurso, né? Quem tem um testemunho mais chocante? Aí o povo chega lá, irmãos, meu testemunho é o seguinte, eu era um carimbau que comia bebezinhos pro café da manhã, e agora não sei o quê, e Deus me curou disso. Aí chegou outro, não, cara, um drogado, que eu matei a minha mãe, do meu sangue dela, aí eu comi o cérebro dela. Aí chegou outro, não, porque, gente, vê, isso aí é pra ter vergonha. Não para contar como vantagem. Eu não tenho um testemunho assim, eu não tenho nada de estupafúrdio, não. Mas sabe uma coisa? Eu sabia que a minha opinião não valia de nada. Eu sabia que demorou 25 anos para conhecer a coisa mais óbvia do mundo, que Deus me ama. Deus deixou a criação, Deus deixou muitas, Deus mandou pessoas para mim, eu recusei cada uma delas. Por quê? Porque eu tinha opiniões. Eu falei, eu não quero mais ter opinião. Eu quero que a sua palavra seja a verdade e forme a minha opinião. Então nós temos que ter cuidado com isso. Porque nossa opinião vai nos cegar, vai nos afastar de Deus. Muito cuidado de não esconder o seu coração do martelo da palavra de Deus. E muitas vezes Deus vai ter que chegar lá e fazer assim, ó. Esse processo começou comigo horas depois que eu fui salvo.
E eu não digo que está completo. Talvez tenha muitas coisas ainda que Deus está. Mas sabe uma coisa? Eu não fujo disso. Eu não fujo disso. E nós não devemos fugir disso jamais. Terceira e última coisa, olha no versículo 25 de Mateus 16. A opinião própria vai te fazer perder o que poderia ter sido. O que poderia ser a bênção, o destino, o que poderia ser, não será. Por quê? Porque você tinha uma opinião. Diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, são os últimos versículos do texto que lemos, Mateus 16. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Interessante isso, porque aqui está falando sobre perder a alma. Aqui está falando sobre salvação. Acredite, há pessoas no inferno, há pessoas que vão para o inferno porque têm uma opinião. Eu acho que não é assim que é salvo. A Bíblia fala que é por Jesus. Mas eu acho que é pelas obras. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, perseverar, tem que ser batizado, tem que ser membro daquela ou dessa igreja. Sim, meu amigo, é a sua opinião. É só isso, é a sua opinião. Você vai morrer e vai para o inferno por causa de uma opinião? Jesus morreu para os seus pecados, Ele quer salvar você completamente, levá-lo para o céu, mas você vai dizer não, por quê? Porque você tem uma opinião? Impressionante isso. Há pessoas que vão perder a salvação, não porque Jesus não veio, não porque não há, não porque fizeram, deixaram de fazer, mas simplesmente porque tem uma opinião em relação a isso. Deixe a opinião de lado. Não adianta chegar lá, no trono branco. Oh Deus, sabe o que é? Lá em Maceió, alguém lá naquela igreja, aqueles doidos lá em Maceió, contou, e eu ouvi, mas sabe o que é? É que eu pensei, é que eu achava. Deus vai dizer, deixa eu ver se eu entendi, você tinha uma opinião. É isso, Deus, eu tinha uma opinião. Pois é, novidades. Aqui é o julgamento, o turno branco, ninguém aqui vai para o céu. Você está aqui porque você não vai para o céu. Mas por quê? Porque você teve uma opinião. Se você não tivesse aquela opinião, se você tivesse aberto o seu coração e deixado a palavra de Deus ser um martelo e esmuciar o seu coração, você poderia ter crido e aceitado e confiado em Jesus. E você não estaria aqui, você estaria ali, à volta 1000 anos. Porque o tribunal do trono branco vai ser no final dos 1000 anos. O julgamento, o tribunal de Cristo vai ser no começo dos 1000 anos. Pois é, volta 1000 anos, você poderia estar lá, não está, você está aqui. Porque lá atrás você teve uma opinião. Uma opinião pode lhe condenar à morte. Se você a perdição. Se você é salvo, está salvo. Acabou, morreu, enterrado, não se discute mais o assunto. Mas quantas coisas na sua vida não vão acontecer pelo simples fato que você se apegou a uma opinião? Quantas bênçãos na sua vida, quantas coisas Deus preparou na sua vontade para você, que são boas, são perfeitas, são agradáveis, simplesmente porque você não submeteu o seu coração à palavra de Deus, que é um martelo que esmiuça o nosso coração. Não, pode deixar, eu vou ficar com a minha opinião. Então fique. Mas não reclame. Não reclame com Deus. Lembra Noemi no livro de Ruth? Porque Deus me tratou mal. Deus, você estava aqui na terra de Deus. Você escolheu sair para dar um tempinho ali. Passou a vida inteira, morreu o marido, morreu os 2 filhos. Aí você volta amargurada, achando que Deus apontou com você. Sabe o que foi, Noemi? Você teve uma opinião. Você achou, não, lá é a terra dos inimigos de Deus, mas eu tenho opinião que é melhor lá do que aqui. Vamos lá, Elimeleque. Vamos pegar os meninos, vamos lá passar um tempo lá. Era uma opinião que estava errada. E você se deu mal, perdeu filhos, maridos, voltou amargurada com a vida, revoltada com Deus. Deus me tratou mal. Deus não lhe tratou mal, não. Simplesmente você tinha uma opinião. Só isso. Ter opinião é algo perigoso.
Porque se a sua opinião não fosse sua opinião, se a sua opinião fosse a verdade de Deus, estivesse alinhado, então minha opinião é a verdade. E se a verdade não é sua, é de Deus. Agora a opinião é sua, se ela for contrária à palavra de Deus. É sua opinião. Eu não quero a minha opinião, eu quero a verdade de Deus, que está aqui, ó. Muito perigoso. Pedro, outra ironia, Pedro tentou salvar Jesus do seu destino. Jesus falou, eu vou ser preso, morto? Não. Jesus, faz o seguinte, eu tenho uma opinião. Que tal você não ser preso, não morrer? Aí você não precisa ressuscitar. Não é legal, Jesus? Você só vem e começa seu reino. Aliás, os discípulos achavam isso. Eles achavam que Jesus ia... Tanto perguntaram, Senhor, o reino. O seu reino vem quando? Novidades, o reino ainda não veio. Ainda o reino não veio. Quando vai vir? Qualquer momento vai acontecer o quê? A trombeta vai soar, os crentes serão arrebatados, aí pouco tempo depois, o homem do pecado, o anticristo, será revelado, haverá 7 anos de tribulação, depois de 7 anos de tribulação, Jesus vai voltar e vai estabelecer o quê? O seu reino. Ou seja, não aconteceu ainda. Mas Pedro, João, todos eles estão perguntando, Senhor, quando vai ser o reino? Lembre-se, no seu reino eu quero um lugar importante. Eles não estavam entendendo por quê? Opinião. Eles tinham opinião. Então Pedro tentou salvar Jesus. Ele falou, esquece cruz, esquece morte, esquece ressurreição. Vamos logo para o reino. Pula para o reino. Jesus não veio estabelecer seu reino. Ele veio para morrer e ser o Cordeiro de Deus. Mas Pedro tinha uma opinião. Deus tem uma grande obra, uma grande vontade para a sua vida. Mas se você tem uma opinião, você não vai nem entender, enxergar. O que poderia ser, não será. Por quê? Porque você tem uma opinião. Vale a pena ter uma opinião? Eu, na minha estimativa, não. Quantas vezes nós tentamos salvar Deus da verdade? Deus falou uma coisa, não, Deus, isso não é para hoje. Não é bem assim. Tem coisa na Bíblia que não é para hoje, tem coisa na Bíblia que não é nem para a gente, é para o judeu lá na época. Mas o princípio não muda. E não vou entrar nessa questão agora, porque tem muitas nuances e vamos fugir um pouquinho do nosso tempo hoje. Mas opinião própria é fazer você lutar contra a vontade de Deus. Só bater assim, ficar batendo chifres com Deus. Você vai se desgastar, você vai se frustrar e no fim você vai acabar descobrindo que você estava errado. E você vai descobrir, mais cedo ou mais tarde, nem que seja no céu, nem que seja no tribunal de Cristo, nem que você não aprenda e não perceba, no tribunal de Cristo, vai ser apresentado aqui, Aí você vai dizer, quer dizer que eu estava errado? Como assim eu estava errado? Pois é, você estava errado. E até lá você vai se frustrar. O que a Bíblia fala, ter opinião própria é o quê? Nós já vimos orgulho. Deus resiste o soberbo. Resiste quer dizer isso. Você quer ir para cá e Deus está assim, Não. Ele está resistindo você. O soberbo, o orgulhoso. Quem tem opinião própria. Foi o que eu vi com Pedro. Não, Jesus, de modo nenhum vai acontecer isso. Para trás de mim, Satanás. E a pessoa, Jesus chamar você de Satanás. Eu chamar você de Satanás, você fica ofendido e com razão. Agora, imagine Jesus chamar. Que Jesus não mente. Eu posso me enganar. Jesus não se engana. Eu posso não saber de certas coisas. Jesus sabe de tudo. Então, quando Jesus lhe chama de Satanás, a coisa é séria. Viu, Pedro? E por que isso? Porque Pedro tinha uma opinião. Cuidado com opiniões. Muito cuidado com opiniões. Lembre a história lá em Marcos 10, quando um jovem rico foi correndo para Jesus e perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Cheio de boas intenções. Um bom garoto.
Ele ouviu Jesus, até Jesus falar assim: vai e vende quanto tens e dá aos pobres e vem e segue-me. Aí esse jovem rico tinha uma opinião, que era, não. Ele não permitiu que a palavra de Deus quebrasse o coração dele. O coração dele estava cheio de suas posses. Nós sabemos isso. E foi justamente por isso que Jesus falou isso. Diga uma coisa, para ir para o céu, você tem que vender tudo que tem e dar para os pobres? Claro que não. Alguém fez isso para ser salvo? Claro que não. Jesus foi naquele ponto porque Jesus enxergava e sabia qual era a dureza no coração daquele jovem. A riqueza possuía, controlava, era tudo dinheiro, grana. Está aqui, ó. Toda decisão passava pelo crivo do dinheiro. Tudo era dinheiro, dinheiro, riqueza, pronto. Aí Jesus falou, vai e vende tudo quando tem. Ele falou, opa, isso não. Porque eu tenho uma opinião. Que opinião? Eu não acho boa ideia fazer isso. Interesting. O que nós temos no nosso coração que a gente fala, não, isso aí não, Jesus. Eu vou traçar uma linha, não, até aqui, mas passando disso, aí já é demais. Foi o que o jovem rico fez. Ele falou, basicamente, já é demais, né? E a Bíblia fala que ele foi embora triste. Opinião própria lhe causa tristeza. Fala que causa tristeza. Por quê? Porque opinião própria é contrária à palavra de Deus. Jesus falou, vende tudo o que tens. O jovem falou, não, foi embora triste. Se ele tivesse vendido tudo o que tinha e dado aos pobres, ele estaria o quê? Feliz, alegre. Mas não, ele optou pela tristeza, ele optou pela sua opinião. Foi embora triste. Quando a nossa opinião vale mais do que a palavra de Deus, nos colocamos em um lugar perigoso. Nos colocamos em um lugar onde nós perdemos, nós basicamente abortamos o que poderia ter sido. Literalmente. Aquilo que Deus está fazendo em nossa vida, aquilo que Deus está gerando, aquela gestação que Deus está montando para a nossa vida, a gente aborta aquilo. Por causa do quê? A opinião. Ah, mas eu não quero isso. Ah, eu não quero agora. Eu não penso assim, mas eu não concordo, mas eu não quero, mas eu acho. Não entenda, você e eu, nós temos todo o direito de tomar a decisão que a gente quer, ter a opinião que a gente quer. A gente só não tem direito de escapar das consequências. Nós não temos esse direito. Tudo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Então semeie o que você quiser. Mas não reclame na hora da colheita. Está ruim a colheita? Mude a semeadura. Não está gostando do fruto? Mude a semente. Não é tão complicado assim. E quando estamos semeando a coisa errada, eu te garanto uma coisa. Analise bem, tudo vai resumir em uma coisa. Você tem uma opinião própria. Se a sua opinião se alinha e harmoniza com a palavra de Deus, então não é sua e nem é opinião. É a verdade de Deus. Agora, quando é sua ou minha opinião, aí não tem nada a ver com Deus. Ele está fora. Terminando rapidamente, olhe para Mateus 16 e versículo 24. Vamos ver a saída, a solução, o remédio e a vacina, que funciona e não tem contraindicação. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, olha só, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é isso, resumir a si mesmo? Foi o que eu fiz lá no dia 21 de julho de 1991. Sabe o que eu fiz? Eu renunciei a mim mesmo. Eu falei, Deus, tudo que eu tenho de opinião, tudo que eu penso que eu sei, tudo que eu penso que eu entendo sobre um monte de coisa, eu estou renunciando. Eu estou colocando aqui as minhas opiniões. Agora vem com a tua palavra e esmuice tudo.
Renuncie a si mesmo. Eu não gosto, não quero, não concordo. Renuncie a si mesmo. É opinião própria. Própria, si mesmo. Estão seguindo aqui as palavras que Deus usa? Renuncie-se a si mesmo. Veja bem, não é para o pastor vir renunciar para ou por ou for, não. É voluntário. Renuncie-se. Você precisa decidir colocar no altar como sacrifício vivo, renunciar suas opiniões, renunciar suas vontades, seus planos, seus gostos, o que você acha, o que você quer. Está aqui, Jesus. Coloque no crivo da palavra de Deus, esmuicie, queime e reforme as minhas opiniões. É a única solução. Não tem outro jeito. Renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, porque haverá um custo. Tem coisas que você talvez vá carregar a vida inteira, coisas que você gostava de fazer, mas não deve fazer mais. Pode continuar gostando, é só não fazer. Pode continuar querendo tomar uns traguinhos de bebida alcoólica. Pode querer, só não tome. Entendeu a diferença? O que é isso? É renunciar. Quer dizer que eu, como crente, não posso tomar uma cerveja? Não, poder você pode, você não deve. Sabe o que é isso? É renunciar a si mesmo e tomar sua cruz. Agora, vou colocar em perspectiva. Renunciar a uma cervejinha. E os nossos antepassados que foram para a fogueira, para os leões, para os ursos, para o Coliseu, pela fé em Cristo? Eles não renunciaram a Cristo. É crente mesmo, o leão está com fome. Sou crente, pode soltar. Aí tá a gente, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer não sei o quê. Eu falei outro dia, eu morreria por Cristo. Rapaz, tu não levava nenhum beliscão por Cristo. Não lê a Bíblia, não ora, não vem para a igreja, não faz nada, aí vai dizer que vai morrer por Cristo? Que vai morrer por Cristo. Renuncie-se a si mesmo, inclusive as nossas opiniões. Jesus não chamou Pedro para debater. Pedro, veja bem, deixa eu explicar para você uma coisa aqui. Ele não foi explicar nada. Ele falou, para trás de mim, Satanás, você é uma armadilha, um escândalo para mim. Não tinha o que fazer, conversar, discutir, debater. Porque tem coisas que não deve discutir e debater. Aqui acabou-se, morreu. A solução é renúncia própria, tomar a cruz e segui-lo. Renúncia é colocar a sua opinião no altar de Deus e deixá-la lá. É você matar, sacrificar o direito de achar que sabe melhor do que Deus, porque você não sabe. Eu não sei. Por isso que Deus nos deu sua palavra e o seu Espírito para nos levar a toda a verdade. Não para que você pudesse ter sua opinião e eu a minha. Tomar a cruz e aceitar o caminho que Deus está traçando, doa o que doer. Mas não posso nem tomar uma cruz. Existem cruzes mais pesadas, como ir para um parede de fuzilamento, uma fogueira, um coliseu. Tem cruz mais pesada do que não poder fazer isso, não poder ali. Pense nisso. E seguir a Cristo. Seguir implica você ir atrás, não na frente. É deixar que Cristo mostre o caminho. Hoje em dia a moda é o seguinte, não, Cristo que me siga. Eu vou ditar, eu vou decidir, eu vou mostrar. E se quiser, Jesus que me siga, senão... Se você pensa assim, olhe para trás e vê se Jesus está te seguindo. Você está sozinho. Examine, eu vou terminar que o nosso tempo está terminando. Examine a sua oração, seus pedidos, seus desejos. Você está orando pedindo para Deus dar direção ou você está orando para Deus fazer a sua opinião? Pensou nisso? Identifique áreas da sua vida
que estão cheias de opiniões, mas não tem respaldo bíblico nenhum. O respaldo é a sua opinião. Olha Deus. Fala, Deus, existe alguma área ou áreas da minha vida que tem mais minha opinião do que sua verdade? Coloque o seu coração no altar de Deus e fala, Deus, esmiúce, quebre, refaça as minhas opiniões, porque senão os resultados nós vemos, nenhum deles é bom. Tudo porque você tinha uma opinião.